Na medicina, de maneira geral, na ortopedia não é diferente, a gente tem um escalonamento dos tratamentos, né? A gente sempre começa pelo tratamento mais fácil, mais barato e menos invasivo, né? Então, o tratamento inicial da artrose, de preferência, tem que ser uma atividade física, fisioterapia e algum tipo de medicação, né? Até mesmo anti-inflamatório. A gente pode usar o anti-inflamatório não hormonal por algum tempo, né? Uma semana, 2 semanas e no máximo, né? A gente não pode prolongar esse uso dos anti-inflamatórios por meses, porque daí você vai afetar função renal e função gastrointestinal e afeta de uma maneira importante. Sangramento, insuficiência renal são complicações comuns de quem usa anti-inflamatório de maneira espontânea, né? Mas existem outras drogas, por exemplo, a gente usa muito os nutracêuticos, né? São as glicosaminas, as condroitinas, a cúrcuma longa. São medicamentos, né? Medicamentos e suplementos, a classificação é um pouco confusa, né? Que ajudam a mobilidade, diminuição do processo inflamatório, né? E redução da dor. Isso também a gente usa, tá? Um tratamento excepcional que a gente tem usado nos últimos 5 anos, 10 anos, é a infiltração de ácido hialurônico. Aí vale uma observação. O termo infiltração quer dizer simplesmente colocar qualquer remédio, qualquer medicação dentro da articulação por meio de uma agulha. Então, o que se fazia na década de 80, de 90 nos atletas, nos futebolistas, era comum isso, a gente vê na beira do campo, infiltrar analgésico e corticoide. O corticoide tem a função excelente para melhorar a dor, mas ele tem os efeitos deletérios ao longo do tempo, né? Ele acelera o desgaste da cartilagem, acelera lesão de tendão e assim por diante. Então a gente não usa de rotina mais, né? Foi mais ou menos nos anos 2000, 2010 que o ácido hialurônico chegou no Brasil. O ácido hialurônico, né, que é o mesmo ácido com algumas diferenças do estético, né? Ele é um pouco mais viscoso, o que a gente usa na articulação, tem esses benefícios e o benefício é muito grande. Ele tem umas 3 funções aí básicas. Ele não é um anti-inflamatório, tá? Mas ele tem uma função anti-inflamatória. Ele reduz a inflamação da articulação. Por ser um líquido e por ser viscoso, ele tem um efeito mecânico, né? Como se fosse um efeito de lubrificação. Quando a gente coloca na articulação, aquela articulação fica um pouquinho mais lubrificada, um pouquinho mais viscosa. Então, o impacto entre um osso e o outro reduz a dor. Tá? E a terceira função ele tenta bloquear o processo degenerativo, degradativo que está acontecendo. Existe uma série de proteínas que a própria cartilagem produz que consomem aí a cartilagem, que faz parte desse processo, ele tenta bloquear, né? Isso é bem bioquímica, é difícil até de explicar de uma maneira geral. Mas essas são as 3 funções básicas. Com o ácido hialurônico, o que a gente conseguiu fazer? Retardar a prótese de joelho por alguns anos. Tem paciente que retarda 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu tenho paciente que ficou aí 5 anos usando o ácido hialurônico, né? O que foi ótimo, porque o ideal é que a prótese seja feita o mais tardio possível. Para quê? Simplesmente porque a gente vai viver mais. A gente não vai morrer aos 70, né? A nossa expectativa de vida em São Paulo é 80, chegando quase nos 90. O paciente, a pessoa que nasceu hoje vai viver 100 anos, né? Então, que os procedimentos cirúrgicos fiquem para mais tarde, que demorem mais para serem realizados. Aí o resultado vai ser melhor. Lógico, não adianta eu esperar o paciente ter 95 anos de idade, estar numa cadeira de rodas para colocar prótese. Ele não vai se beneficiar de nada, né? Ele não tem função, ele não tem vitalidade para isso. Porque eu sempre falo, a prótese é passiva, a prótese substitui só a articulação. Quem movimenta, quem dá movimento e estabilidade é o paciente. Então eu tenho que ter o quê? Vivacidade, todo muscular e energia, esse paciente tem que estar bastante ativo ainda, tá? Então a média é entre 65 e 75 anos, a grande maioria dos pacientes realiza prótese.